Olá, boa noite. Tá dando para me ouvir? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Oi, Olá, Evelyn. eu tô. Você me escuta? Estou te escutando. Vou dar um Tá escutando minutinho para o bem? pessoal entrar e aí você se apresenta. Tá bom. Tá tudo bem? Tá, tudo jóia. Tá Aqui em calma? Foz, Oi? mas também. É. Oi, Érica. Tudo bem? Bastante gente, que legal. Tô doida Oi, para ouvir você Andréia. falar, Evelyn. Que bom, fico É, feliz. Oi, Nelson. Afinal de contas, eu e a Evelyn, nós nos formamos na mesma faculdade, no mesmo Sim, na ano. mesma turma. Faz um pouquinho de tempo já, né, Só Evelyn? um pouquinho, né, Andréia? A gente A, a, não pode falar desde quando, que senão vai entregar nossa idade. deixa essa parte para lá, né? Mas a Evelyn, gente, ela era aquela aluna que todo mundo queria o caderno emprestado, sabe? Ah, Ela era a mega coxinha, anotava tudo, sabia tudo. E eu, na época, era imagina. mega atrapalhada, porque trabalhava em banco, ia voando para a faculdade, só levava bronca, lembra, Evelyn? Era bronca para lá e Não para era cá de assim tudo quanto é também, não, vai. professor. Mas, bom, hoje a gente vai falar de um tema bastante delicado, né? O público que eu trabalho como fonoaudióloga e como empresária, 80% das crianças que as mães conversam comigo apresenta algum sintoma, algum sinal de disfagia. E isso leva a uma preocupação muito grande, né, por parte delas, porque alimentar o filho é um prazer, né, não só para a criança, como para nós, pais também, dessa criança. E quando a gente é podado disso, ou quando a gente tem que ter uma atenção muito exclusiva para isso, gera aqui um pouco de estresse, né? Mas aí, ao longo do tempo e com a minha formação, eu fui vendo que não é um bicho de sete cabeças e que se a gente tem um profissional qualificado atrás, nos orientando, a gente consegue passar por isso bem, tranquila, e a gente consegue também dar mais qualidade de vida para a criança, nesse sentido, né? Então, Evelyn, você como especialista em disfagia, como você diz, você é uma disfagióloga, eu queria que você se apresentasse, falasse como é que você chegou, por que que você foi trabalhar exclusivamente com disfagia, né? Como é que você foi parar na área de neuro? Fala um pouquinho de você, da sua formação, da sua experiência, para todo mundo ouvir. Tá bom. Primeiro, eu queria te agradecer muito por esse convite. Estou muito feliz pela oportunidade. Obrigada pela paciência também. Imagina. Espero, eu acho que vai ser ótimo. E assim, eu sou fonoaudióloga e sou psicopedagoga, né? E logo que eu me formei, a minha profissão de base, na verdade, é o magistério. Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola, até uma escola renomada, e também no mesmo momento me apareceu a oportunidade de trabalhar numa creche. E aí eu falei assim, o que será que eu vou fazer da vida, né? Uma coisa ou outra. E aí nessa creche me falaram assim, ó, é uma instituição que está abrindo uma creche para filhos de funcionários. E aquilo me chamou muita atenção, me tocou o coração. Falei assim, nossa, uma instituição que se preocupa com os filhos de funcionários, é aí que eu vou. Que beleza. E aí eu fui trabalhar nas casas André Luiz, né? E aí entro lá como professora de educação infantil. E começando a trabalhar lá, a creche inaugurou, toda aquela coisa muito bonita e tudo mais. Numa das primeiras reuniões que nós tivemos pedagógicas, a nossa diretora, dona Zélia Mimessi, ela nos colocou assim, que ela tinha feito um levantamento no serviço social e que tinha algumas mães de algumas funcionárias que tinham filhos especiais.
e que ela queria convidar essas mães para matricular as crianças na creche. E isso, assim, eu vou falar a data, vou ter que falar, né? Em 1995, onde não se falava em inclusão, né? Era tudo muito Verdade. ainda obscuro. E aí ela fez essa proposta, ela falou assim, eu quero convidar essas mães para matricular os filhos, mas eu lembro muito bem da frase dela, ela falou para a equipe assim, eu não quero que vocês troquem fraldas e alimente essas crianças. Eu quero que elas sejam matriculadas de acordo com a faixa etária e que vocês façam as adaptações que forem necessárias para elas terem as mesmas oportunidades. E aí, no primeiro momento, eu Desafio. falei, gente do céu, né? Mas ela, como uma mulher que sempre pensou à frente do tempo dela, ela já veio com o pacote completo. Ela falou assim, vocês vão passar a participar de um ciclo de palestras. E aí a gente começou, a equipe toda foi participar de palestras de físio, de TO, de pedagoga e de fonoaudióloga. E aí eu entrei naquela palestra de fonoaudiologia, na época ministrada pela doutora Mônica Keiteris, e ela, com toda uma leveza, com uma maestria, ela levou aquela palestra e aquilo foi me envolvendo. Quando terminou a palestra, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Você E fono. aí, eu estava na época, um ano depois, eu prestei o vestibular para fono, né? Entrei. E essas crianças começaram a vir para a creche. Eu continuei trabalhando como professora. E aí elas tinham que ser matriculadas pela faixa etária. E a faixa etária sempre caía na minha sala. Aí eu falei, gente, tem uma coisa. E aí eu fui apresentada também, então, para neuropediatria. Eu comecei a entender um pouquinho desse universo. E aí me formei e fui entender um pouquinho na fono neurofuncional. E aí a gente começa a nossa trajetória. Logo eu tive a oportunidade na própria Casa André Luiz de ir para a área de fono e fui logo para a área de disfagia. A vaga que tinha era para disfagia. E cheguei lá, fiquei encantada com tudo aquilo. Falei, gente, é tudo isso que eu quero. E aí fui me especializar, e aí a gente foi trabalhar. E, enfim, eu trabalhei em outros serviços, bastante em serviços hospitalares, mas as Casas André Luiz acabou sendo a minha casa e eu tô lá há 25 anos. Então, foi Tem, dessa deixa forma que a quieto Fono e essa a Neuro parte. me foi apresentada e eu amo muito o que faço. É, e então explica pra gente, resumidamente, né, o que é a disfagia para quem. Assim, muitos pais recebem a notícia: ah, seu filho precisa tem disfagia, precisa de uma fono, vai ter que pôr uma gastro, né? Olha, você tem que tomar cuidado para alimentar seu filho, ele corre risco de vida, né? E a palavra disfagia, né, esquisita. Então explica pra gente o que é disfagia e o que ela tem a ver com a cognição, que é o tema aqui da nossa live, né? Disfagia e cognição. Por que você juntou isso, trabalha com isso, e isso dá certo, tem resultado no seu campo de trabalho? A disfagia, na verdade, nada mais é do que uma dificuldade na deglutição, tá? É uma dificuldade de engolir, seja engolir os alimentos, seja engolir saliva ou seja engolir líquido. Em qualquer fase da deglutição que você tem alguma dificuldade, a gente denomina disfagia. Ela não é uma doença, ela é um sintoma, tá? De Isso é acordo com... importante, não é Isso é uma importante. doença. Ela não é uma doença, ela é um sintoma. E aí, assim, a disfagia, na verdade, como eu falei, eu sou psicopedagoga, né? E sou fonoaudióloga também. E fui me especializar em disfagia, comecei a atender os pacientes. E a minha experiência clínica foi muito interessante, porque no atendimento da disfagia, eu comecei a escutar muito das mães, assim, mas na minha casa ele não come que nem ele come aqui. Por que na minha casa ele come diferente do que ele faz na terapia? E aquilo começou a me intrigar, porque eram muitas mães com a mesma fala. E aí eu Até comecei hoje. a mudar. Oi? Até hoje a gente tem também isso. Nossa, mas não é assim não. Em casa eu não consigo fazer isso. Ah, Toda né? Como é que você criança conseguiu com você, né? fazer? O comportamento é totalmente diferente, né? Então, Sim. E aí eu comecei a ficar intrigada com isso e eu comecei a mudar a minha forma de avaliar e de atender esses pacientes. Então eu chamo essa mãe para dentro do consultório e hoje eu digo para ela, alimenta como você está acostumada em casa. E aí essa mãe começa a fazer essa alimentação e a gente aí
abre um leque de possibilidades nesse momento, né? Eu, como já venho lá da área educacional, eu comecei a linkar muita coisa do que eu falo. Por que ele comia diferente comigo e ele comia diferente com a mãe? E aí eu via que era por conta de algumas questões que eu colocava durante a terapia, que essa mãe em casa não fazia da mesma forma. Mas não eram manobras, né? Eram, na verdade, Entendi. inputs. Não era exatamente a técnica de alimentar. Não era. Ah, Era, na verdade, você oportunizar algumas coisas para a criança para que ela tivesse, né, algumas habilidades cognitivas aguçadas ali, né? E aí a gente começa a ver que muitas vezes a mãe, indiretamente, não é uma coisa intencional, mas às vezes fica pensando assim, que por ter uma limitação física, acaba não tendo, até acaba tendo uma limitação cognitiva. E eu comecei a perceber que não linkava as coisas. E aí eu fui é estudar. muito associado. Infelizmente, eu sou mãe de um, né? E a maioria das pessoas associam a um déficit cognitivo mesmo. Não tem Sim, como, né? Os mais leigos, então, quem não vive nesse universo, piorou, né? A gente recebe isso direto. Passou a ser natural as pessoas acharem isso. então, e às É, vezes as mães, sem ter esse conhecimento, né, acabam cometendo também essa questão de dar sim, tudo muito, de oferecer o mundo, né? Então, assim, não deixa passar necessidades. Então, a gente oferece muito antes de que ele tenha necessidades, que ele possa é isso mesmo. expressar as suas necessidades, né? E É. aí eu fui estudar um pouquinho a respeito disso, e aí eu comecei a descobrir que já existiam alguns artigos relacionando a questão da disfagia, da deglutição, com o desenvolvimento da criança cognitivo, com as fases, na verdade, que a gente vai buscar lá, as fases de Jean Piaget, de Vygotsky, e que as coisas eles estão interligadas, porque no momento em que eu tenho um déficit cognitivo, eu preciso pensar em que fase que essa criança se encontra no desenvolvimento dela. Porque Entendi. isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento também dela estomatognático. Então a gente tem todo esse link. A disfagia infantil ela é muito específica, né? Eu costumo dizer que ela está o tempo todo em acomodação, porque é diferente Você pegar. trabalha só com infantil? Ou Eu você trabalho só com acompanha? infantil. Tá, mas Só com assim, agora, infantil. 25 anos atuando, né? Uhum. Existe algum paciente que você atuou pequenininho e que hoje é uma jovem adolescente? Você continua acompanhando ele ou como ele vai passar de fase da infância para a adolescência, você não trabalha mais? Como é que tá isso? Então, na verdade não são 25 anos de André Luiz, mas 20 de formado, que a gente tem, ó, Ah, estamos ali. Mas já deu para acompanhar alguns pacientes, sim. Na verdade, a gente acompanha esse paciente, né? Muito engraçado, porque às vezes a criança tá ok, mas a mãe fala, não me larga, pelo amor de Deus. é. E a criança está super bem. Porque a gente vai fazendo essa estimulação cognitiva e a gente vai vendo que essas respostas, quando a gente vai, na verdade, empoderando essa criança, ela vai te dando outras respostas, né? Que muitas vezes precisam de adaptações, sim. Mas a gente vai vendo que ela vai estendendo as capacidades dela. E que Entendi. a gente vai vendo que ela adapta de uma forma bacana, que ela consegue se alimentar bem, suprir todas, não só as necessidades nutricionais dela, né? Mas de desejos, de vontades. E aí, quando a gente também percebe que essa criança está acomodada nesse processo e que está de uma forma agradável para ela, não tem Hum, também por que a gente continuar querendo mudar a consistência, querendo mudar utensílios, se ela está bem com aquilo. A gente precisa trazer o quê? Qualidade de vida. Então, se ela já está grande, ela está num patamar que para ela está ok, e ela traz isso pra gente, então não tem por que você ficar mexendo. Você avalia Coisa que eu acho. bastante a resposta da criança, não necessariamente dos pais, né? Porque a Não, nossa eles. ansiedade é que o filho coma normal, né? Aham.
Mas necessariamente não é o que ele quer, é isso que você está dizendo, nem aquilo que vai se adequar à realidade de vida dele. Então, porque se a gente está falando, né, de cognição, de empoderar essa criança para que ela tenha, na verdade, as opiniões, as expressões, os desejos dela, a gente tem que levar em consideração o que é confortável para ela, né, o que traz bem-estar para ela. Porque o que eu gosto não necessariamente você gosta. Sim, Então, às vezes não, nós que somos mães, a gente sempre tem uma expectativa diferente do que o filho tem. Né? E sim. nós já fomos Oh, filhos, nós somos filhos, então nossos pais também tiveram outras expectativas. E aí a gente tem que trabalhar muito isso com a família. Uma coisa que eu acho super importante, Andréa, a gente linkar com isso, é a questão da comunicação. certo. Né? Porque a gente também não trabalha disfagia, a gente não trabalha deglutição sem comunicação. Né? E a comunicação não precisa necessariamente ser verbal. A gente pode Entendi. ter uma comunicação aí alternativa, a gente pode ter uma comunicação que, na verdade, aumente um vocabulário ou complemente, mas a gente precisa da comunicação. Essa criança, de alguma forma, ela Tem precisa expressar direito aquilo que à ela quer. comunicação. É, legal. Ô, Evelyn, fala uma curiosidade para os pais aqui que estão ouvindo. A gente deglute desde a barriga, né? Dentro da Sim, barriga da mãe a gente já deglute. E é já. aquela história que é uma deglutição e uma empurradinha no pé com a barriga. Lembra da Exatamente. faculdade? Como eu falava isso? E aí, assim, em alguma fase, assim, como você disse que é um sintoma, esse sintoma pode passar. Eu não vou ser disfágico a vida toda. Ou uma criança neuropata vai ser disfágica. Então, não dá pra gente englobar todo mundo, né? Cada caso é um caso, mas o que a gente diz é assim, a deglutição, ela precisa ter as 4 fases de forma completa, né? Que a gente fala sempre da fase preparatória, que é uma fase que antecede até a alimentação e que a gente trabalha muito ativando todo o sistema límbico através de conexões linguísticas, cognitivas e sensoriais, né? A gente tem a fase Fala um pouquinho oral só dessa, já que é uma área que a gente entra de cabeça, digamos de assim, né? Dessa cabeça, né? fase Então, preparatória. essa fase preparatória, eu costumo dizer que, assim, na verdade, é a cereja do bolo, né? Porque é uma fase que é muito rica. A gente trabalha todo o sistema límbico. O sistema límbico a gente trabalha com as emoções, a gente trabalha com sensações, a gente trabalha com memória. Então, quando a Show. gente tem tudo isso, a gente consegue dar inputs neurológicos que são em gramas super importantes. Por exemplo, eu sempre, por mais que a criança não consiga fazer com perfeição, eu sempre dou prioridade para que essa criança se alimente sozinha, tá? Mesmo que ela não consiga, que eu possa dar esse input para ela, esse apoio com o braço. Porque a partir do momento em que eu estou Travou, levando a minha Evelyn. colher à boca, eu estou Espera um dando. pouquinho. Oi? Volta um pouquinho que deu uma travada. Tá, que parte aí que Você você falou que disse que tá? podia dar o input para ela, com algum Sim, apoio. eu sempre dou a minha prioridade, né? Que eu falo, eu costumo brincar assim, é padrão ouro, é a criança comer sozinha. Certo. Mesmo que ela não consiga levar a colher sozinha até a boca, por isso que às vezes a gente pede até as nossas amigas TOs que adaptem alguns utensílios, eu posso dar esse apoio com a mão, com o braço, né? Para que ela consiga levar até a boca. Porque assim, se a gente parar para pensar, nós, né? Em algum momento a gente estava ali lavando uma louça, alguma coisa, alguém veio dar uma água para a gente beber. A gente fica ali, né? Procurando, é aquela sensação esquisita. Não sabe se a pessoa vai virar demais, se vai derrubar, Sim. É né? inseguro, né? Tá em Ex segurança. É. exatamente. E aí, quando você dá esse alimento, você leva com a própria mão, você dá uma série de informações para o seu cérebro. A gente consegue trabalhar a nível de nervo. A gente vai dar um input com o peso dessa colher para o nosso trigêmeo. Então a gente consegue uma série de informações, ele consegue peso, ele consegue entender qual a temperatura dessa colher e ele faz esse controle. Então O a gente vai volume da fazendo, colher, né? O, a o, gente o vai fazendo tamanho o da quê? colher, o volume da comida.
Exatamente. Por isso que a fase antecipatória é tão importante. Às vezes as mães falam assim, mas meu filho não come sozinho, não vai dar para comer sozinho. Ok, a gente super entende isso, não vai fazer uma refeição sozinha. Mas se a gente consegue que ele faça pelo menos um lanche, né? Um lanche da tarde, que uma fruta que ele possa comer com você dando esse apoio, a gente já está trabalhando a nível de neuroplasticidade. Então, vale para uma criança nível funcional 5, aquela criança que não consegue nem segurar a cervical, a mãe dá todo o apoio e até levar essa mão até a boquinha dele, mas ele segurando com a mão dele. Você Sim, já está sim. A trabalhando gente todas essas fases que você falou aí agora. Sim, Porque isso a gente faz com a comida, mas a gente faz com outras coisas, que nem eu costumo fazer também na escovação dos dentes, para que ele tenha também, né, essa sensação e que ele comece a ter esse input mesmo neurológico, né? Então, eu sempre falo que a fase antecipatória, ela trabalha, além dessas questões afetivas, emocionais, porque a alimentação, ela é muito mais do que nutritiva. Ela é nutritiva, é super importante, é vital, mas ela é cultural, ela é social, entendi, né? Então, entendi. a gente também, eu peço muito para as mães que elas trabalhem com a criança o máximo possível, com essa criança, dentro, que ela consiga se apropriar do papel dela como membro dessa família. Porque às vezes a mãe tira essa criança e alimenta ela primeiro, para É. depois ela comer. Ai, E que chato aí, isso. É, aí a gente fala assim, como assim? Ela é membro da família, é social, todo mundo vai sentar à mesa, né? Essa criança precisa ser levada para sentar à mesa também. Aí a mãe fala assim, mas como é que eu vou comer e ela vai comer também se eu preciso ofertar? É possível. Não só é possível, como é muito estimulador para ela o ambiente da mesa, né? E a possibilidade de repente, você faz a oferta de uma colherada, enquanto a criança vai fazer o preparo do bolo dela, você vai fazer a sua garfada. Olha o tempo de trânsito oral que você vai estar dando para essa criança. E sim. vocês vão estar juntos fazendo essa refeição. Então, tudo isso a gente trabalha onde? Lá na fase antecipatória, né? Que a gente vai preparar esse ambiente para ficar mais afetuoso, para essa criança ser colocada como um membro efetivo dessa família. E tudo isso vai trazendo o quê? Vai trazendo emoções agradáveis, prazerosas, né? Durante esse momento da refeição. Então, esse Vai trazendo ambiente... vontade que isso aconteça, né? E não seja só uma passagem do dia dela, né? Comi e pronto, né? Realmente você tem razão. Para a criança que tem essa dificuldade, a gente alimenta ela, né? A gente não inclui ela socialmente dentro da própria casa da gente. Isso é verdade, acontece sempre. Tem toda a Eu penso, razão. eu sempre coloco para a mãe, assim, eu trabalho muito com a comunicação alternativa no sentido de o que essa criança gosta de comer. Porque muitas vezes a gente mistura lá para ficar na consistência mais adequada e a gente Faz um oferta para essa bololô criança, só, né? sem dizer para ela o que ela está comendo, né? Sem perguntar Sim, para ela se ela gosta ou não. Então, é sim. super importante que essas porções sejam feitas, mesmo que precise ser um pastoso, não precisa ser um pastoso todo mexido. A gente pode ter, né, o feijão batido, o arroz batido, e a gente ir ofertando isso de forma a apresentar para a criança esses sabores, essas temperaturas, essas texturas diferentes. Verdade. E ela vai ter opinião própria. Tem coisa que eu não gosto de comer. E ela também vai É, poder pontuar o que ela não gosta. é verdade. Agora, se eu misturar tudo, muitas vezes eu provoco o quê? A recusa de uma refeição inteira por um alimento que estava lá que eu não gosto. É, é isso mesmo. Né? Então, Acontece assim, muito. Quando eu muito trabalhava, importante. que eu atendia domicílio, as crianças especiais, né, com disfagia, eu fiz um programa na época que eu cozinhava na casa do paciente. Porque a maioria das mães simplesmente punha tudo numa panela, batia, guardava e dava, né? E falava, minha criança não come, né? E aquela coisa, e quando a gente começa a mudar uma simples forma de preparar essa refeição,
muda também para a criança, né? E descobre o que ela gosta e o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, se ela quer mais, se ela quer menos, né? Então, isso realmente é uma coisa bastante importante para as mães que estão aqui nos escutando, a forma de preparar e ofertar esse alimento, né? Não pensar exatamente só nessa nutrição, que ali tem todos os ingredientes, eu vou dar tudo, ela vai comer, ela vai estar nutrida. Não, mas tem algo antes aí que trabalha com esse emocional, né? Com os sentidos todos, né? Com o olfato, Sim, com o paladar, né? e até com a estimulação dos engramas neurológicos mesmo, né? Como que isso, que os pares cranianos vão poder receber essa informação e vão poder começar a trabalhar ali, porque o azedo tem uma informação, o doce tem outra, né? Então, se a É gente verdade. vai oferecendo, a gente sabe exatamente o que a gente está trabalhando ali especificamente, né? É verdade. Aí depois dessa fase preparatória vem qual fase? Então, aí vem a Antecipatória, fase né? oral. Vem a fase oral. Essa é a preparatória, que é a antecipatória, que a gente fala que é antes da comida, né? E aí a Antes da gente comida. prepara todo esse ambiente e tudo mais. Depois vem a Uma fase oral. pergunta, essa fase preparatória, quando é o bebezinho que nasceu, tem que ser amamentado. Como é que você trabalha essa fase antecipatória? Então, essa fase antecipatória, quando ele é um bebezinho, a gente tem que estimular da mesma forma. Por quê? Porque ele vai Ah, crescer, né? E a gente tem que ir acompanhando esse processo e trazendo essa criança para esse desenvolvimento. Então, a gente vai fazer a estimulação, muitas vezes, buscando reflexo de busca e procura, né? Para ele começar a ter interesse pelo seio materno. E aí a gente vai trabalhando toda essa região também, né? Do trigêmeo, do facial, do bucinador, que a gente trabalha pra caramba quando faz a sucção. Então, sim, é importante que ela saiba que tem a fase preparatória e que tem o horário da mamada, e que é um ambiente que precisa ser preparado, não pode ser, não pode ter distratores, né? Porque, assim, às vezes tem a televisão ligada, o pai tá no celular e aquele barulhão todo. Então, assim, isso também faz parte da fase antecipatória, entendi. né? A gente precisa preparar esse ambiente, preparar Olha, esse precisa momento. rever esse negócio de ter tudo no mesmo ambiente, porque assim, é difícil. Às vezes a criança só come com alguma coisa na frente dela, ué. E aí como é que você faz? Eu lembro da minha mãe, é, em casa aqui, quando eu comecei a. Porque o Paulo foi amamentado até os 10 meses, porque eu trabalhei com ele lá na UTI já, né? Então, Aham. estimulei, eu não ia sair de lá sem ele ser amamentado, eu não era fono. E ele foi amamentado até os 10 meses. Mas quando a gente começou a introduzir a comida pastosa para ele, no caso, ele tinha muita dificuldade, né? Porque tem todo um problema neurológico associado. Mas a minha mãe começou a distrair ele com musiquinha. Então ela ligava um brinquedinho, acendia, ele abria a boca, ela pá. Ela nem imaginava todas as dificuldades que ele tinha e ela introduzia aquilo e ele, enfim, ele acabou, ele come tudo hoje, ele não tem um problema sério de disfagia, né? Não que ele não tenha, ele tem traços de disfagia, sim, mas não é um problema sério. A gente consegue dar qualquer alimento para ele com cuidado. Mas há necessidade de distraí-lo para ele comer ainda, né? Então, sei, acho que era bom rever esse Então, aspecto. mas quando a gente fala de cognição, a gente fala de foco atencional, né? A gente fala de Ah, percepções. Então, como que a gente trabalha tudo aquilo que a gente comentou até agora com alguma coisa distraindo, né? A gente precisa trazer esse ambiente de forma mais afetuoso e agradável para que ele possa prestar atenção naquilo que ele vai fazer, né? É entendi. lógico que não é do dia para a noite. Eu confesso que, assim, esse momento agora tem sido muito interessante nos atendimentos, nos teleatendimentos, porque eu tenho conseguido trabalhar com muitas mães essa questão de tirar os distratores, de tirar É, o celular, porque elas estão com preciso mais pensar tempo, nisso. então elas estão conseguindo fazer É. isso com mais facilidade, né? Elas estão se Agora você conectando. entrou dentro da casa e está vendo, inclusive, o que a mãe tem lá para dar o alimento, né? Então não tem desculpa mais. Não, e assim, elas têm sido muito abertas para isso, né? E eu tenho conseguido bons resultados assim com as mães, porque realmente é uma coisa que elas fazem, mas não é uma coisa que agrade.
né? Elas ficam Entendi. incomodadas com isso também. Eu quero que meu Sim, filho coma porque ele quer comer, eu não preciso distraí-lo para comer. E elas têm visto isso com bons olhos e têm se empenhado muito e têm dado muito certo. Da gente preparar todo um ambiente, de chamar a criança para participar da preparação desse ambiente. Muitas vezes elas estão conseguindo levar até para preparar o alimento, como você falou, né? Mas às vezes não é possível, pelo menos o ambiente elas estão conseguindo. Né? Olha, vamos entendi. arrumar a mesa, vamos preparar, né? O papai vai comer junto com a gente. Isso tudo tem sido distratores diferentes do que a televisão e o Verdade. celular. Verdade. E aí, nessa fase oral, você usa bastante técnica, você usa várias texturas. Como é que você podia falar o seu modo de trabalhar e a maneira mais efetiva para ajudar as mães que estão nos escutando agora, né? Que é a fase antes da deglutição, digamos assim. Então, na fase oral, a gente trabalha muito a questão da estimulação tátil térmica gustativa, que todo mundo escuta tanto falar, né? É, A gente trabalha bastante essa questão, né? Mas muito associado a utensílios. Então, faz toda a diferença quando eu tenho a colher que a fono prescreveu para o meu filho, não é a colher que deu certo para um que vai dar certo para o outro. Porque às vezes as mães se encontram e falam, não, a tal colher é maravilhosa. E aí ela fala, meu, compra não ela. funciona para o meu filho. Aham, é Então, isso mesmo. assim, a gente acaba lançando mão para essa fase oral de uma série de utensílios e manobras que nos ajudam, né, na condução. Eu sempre peço para que as mães façam sim a estimulação em casa, né, principalmente gustativa. Eu acho que a térmica é fantástica. Eu uso muito a questão do gelado, pela cavidade oral, intraoral ser, né, aquecida. Muitas vezes, quando você coloca o quente, a criança não consegue ter a percepção do que está acontecendo, né? E se eu quero ativar esses receptores, o que, que eu vou fazer? Eu vou ofertar o gelado. E aí a gente fala para a mãe que vai ofertar o gelado, ela fala, meu Deus, eu tiro o gelo até do danoninho, como assim eu vou dar É, gelado? eu dou uma esquentadinha no sorvete. E É, aí a gente começa a trabalhar com as mães em relação a isso, e é muito efetivo, porque às vezes a criança realmente tem dificuldade de entender que aquele alimento está na cavidade oral. E aí, às vezes, entendi. ela engasga com uma água na temperatura ambiente, e quando você coloca uma água gelada, essa criança tem uma facilidade para compreender que esse líquido chegou na cavidade oral. Né? Sim, Então, a gente trabalha muito a perfeito. questão da sensibilidade. Olha, o Paulo, ele tem dificuldade até hoje de engolir água. Às vezes ele quer tomar de uma vez e ele dá uma engasgada. Então é o líquido que todas as crianças têm mais dificuldade, pela densidade até, né? Mas quando a gente fala para ele, você quer uma água gelada? E ele diz que sim, é quando ele mais toma com mais facilidade. É muito legal isso. E desde Porque você pequenininho, um dá. aninho e pouco, ele já gostava de tomar aguinha gelada, que acha que era mais fácil para ele realmente, né? Não era gelada de esturricando, né? Geladinha, tá? Sim, sim. Mas é só É, para que tenha uma percepção diferente. Às vezes a criança não gosta do gelado, mas a gente consegue dar uma água gasificada, que também dá uma exato. percepção diferenciada para ela. Ele Né? Então, gosta assim, também. A gente chama de água ruim, né? Então, a gente vai com ele no shopping, eles dão aquele cafezinho com água ruim, e todas as aguinhas ruins são dele, vai porque para ele ele, adora ele tomar ama. aquilo. Então, Quando ele toma porque mais água. para ele recebe, né, uma informação diferente e é mais agradável, que é aquilo que a gente estava falando. Não é o que é agradável e que é bom para a mãe, é o que é É, agradável para ele, né? O que é é verdade. confortável para ele. Então, isso Tem é toda a muito razão. importante a gente pensar a nível de cognição. Entendi. E como é que você trabalha a língua, por exemplo, a força muscular, para a criança depois conseguir deglutir? Fazer o Essa é uma questão. acoplamento, né? Formar o bolo, fazer o acoplamento e esse alimento seguir o seu fluxo, sem que haja broncoaspiração, né? Ou mini broncoaspiração, enfim. A coisa que preocupa bastante a gente que tem, a gente vê, eu vi muitas crianças, muitas, super malnutridas, principalmente desidratadas, né? Com aquela pele que você puxa assim até não tem elasticidade nenhuma, porque à medida que a mãe alimentava essa criança, você via uma incoordenação completa de todos os órgãos aqui, né, de toda essa musculatura,
E o babador toma mais a mamadeira ou o alimento que é ofertado do que a própria criança, né? Então, como é que você vê isso e pode também aqui, coisas simples, né? Eu sei que tem que ter um fono, cada criança é uma criança, todas com a sua individualidade, mas de uma maneira geral, como é que isso é olhado por uma especialista em disfagia? Então, o que a gente faz, assim, o que a gente tem de aliado de uma forma geral, como você falou, é muito específico, né? Isso, é Individual. específico, é. Mas de uma forma geral, o que a gente percebe que dá muitos resultados é a gente trabalhar muito com a propriocepção. Então, às vezes, quando eu consigo fazer a propriocepção com uma colher em língua, né? Às vezes eu não preciso ganhar só a força muscular. Eu preciso dar esse Mobilidade. impulso, né? E aí eu consigo Aham. fazer a pressão na língua para que ele faça o quê? A captação. Então, às vezes eu preciso mais trabalhar a orbicular e trabalhar a pressão do lábio para por quê? Porque para eu conseguir a profusão do bolo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pressão negativa intraoral. Entendi. Então, muitas O corpo vezes, não é trabalha na assim. língua especificamente. Às vezes a gente trabalhando, né, o orbicular, a O gente consegue vedamento vedar. labial vai ajudar essa criança, então, a fazer esse movimento de deglutição. É isso? E às vezes, quando Desencadeia, a gente tem... desencadeia um reflexo? Como que é? Desculpa, não É entendi. simplesmente reflexivo? Ela sente que tem que engolir, engole? É como se eu tampasse a respiração dela? Não, na verdade, a gente faz a estimulação proprioceptiva. Ele vai perceber, né, que alguma coisa está acontecendo ali naquela língua para eu conseguir ativar todos os meus pares cranianos lá através dos meus receptores, né, e jogar essa informação para o cérebro para que o disparo da deglutição aconteça. Então, não é no Entendi. susto. Eu ativo uma área que vai mandar a mensagem para o meu cérebro. E aí eu vou disparar esse reflexo da deglutição. Mas eu preciso trabalhar antes toda essa questão, né? De conseguir vedar, de conseguir fazer a pressão negativa, para eu ter ali o movimento, né, de jogar o bolo alimentar. E aí, às vezes, a gente faz isso com alguns utensílios que são muito legais. Botei Hum. aqui, peraí. Ah, não aguenta, né? Botei, rapidinho, tá vendo? Ó, às vezes a gente É. tem algumas colheres que tem umas bolinhas Ah, embaixo. Né? Essa colher tá que grande. legal, não Então, conhecia essa. em geral, a gente não usa essa porque é muito... Depende da criança, né? Tem que ser uma criança grande Sim, para usar, porque é uma que colher ela é grande. larga, né? Uhum. Ela existe também umas menorzinhas. Mas é interessante, são essas bolinhas. Não sei se está dando para todo mundo ver. Dá para ver. Pelo menos eu tô vendo. O pessoal tá vendo? Vocês estão vendo as Acho, bolinhas? Dá pra ver? acho que estão vendo. Ah. E aí, no momento em que eu passo isso na língua, eu dou para ele essa informação. E aí eu consigo fazer esse disparo. Então a Entendi. gente acaba Então você tendo coloca o outros alimento e abaixa a língua. Você coloca essa colher. Você isso aqui é coloca assim, essa ó, colher com alimento ou sem alimento? Ou com você trabalha alimento. só com o utensílio primeiro, digamos assim? Não, eu já trabalho Não com entendi. função. Eu já trabalho com função. É com o alimento. Tá, sempre com algum alimento aí dentro. Sim, e de preferência alimentos que a criança goste. Eu sempre pergunto para a mãe o que ela gosta, porque não adianta eu trabalhar com ela com um alimento que eu tenho lá geral para todo mundo, porque eu preciso trabalhar, Sim, lembra, o sistema límbico? lembro. Então precisa ser um Importantíssimo. alimento que eles adoram chocolate, trabalho muito com chocolate. A maioria, né? Eu também. Também, né? Porque eles amam de É, paixão. Eu é. falo para as mães, E eu falo, a minha terapia é mais legal, eles gostam mais. com, Porque a com gente sempre dá certeza. chocolate para eles, Danone, eles curtem, né? Então, É, assim, o que eu sempre trabalho com função, tá, Déia? É uma coisa tá. minha. Eu sempre busco estimular Graças a Deus. Então, eu já Ah, coloco a colher, agora eu peguei outra menorzinha, tá, gente? Que essa é a mais essa é de utilizada. metal, Essa é a de né? metal, que eu também gosto muito porque ela dá uma sensação da temperatura. Verdade. É Às verdade. vezes,
As mães têm medo de dar essa daqui. Elas falam assim, ah, mas vai machucar porque ele trava. Mas Machuca. quando você dá o reforço da temperatura, ele não trava. E quando a Não. gente faz esse movimento proprioceptivo, né, da colher na língua, o que a gente tem que pensar? Que nesse momento eu estou estimulando que ele faça a captação oral. Diferente de quando a mãe vem e deposita a comida na língua. Então eu Sim. faço esse movimento e o biquinho acaba se formando para ele poder captar o alimento da colher. Verdade. E aí me fala uma coisa, esse tipo de colher, desde quando a criança já começa a receber o alimento oral, né, que é o alimento pastoso, você já usa variações no tipo de colher aí, metal, plástico, com bolinha, sem bolinha, ou conforme a idade também e a cognição da criança? Então, a nossa avaliação varia muito de criança para criança. Né? Eu não costumo dizer assim, ah, é bebê, eu não uso metal. Não, Ah, não tá. tenho como dizer isso, porque às vezes essa criança está precisando dessa informação Que técnica. susto! Paulinho usou metal a vida toda, até hoje. Então, porque às vezes a criança está precisando, que nem as de É, silicone. As mães adoram colher de silicone, né? Não me dá a informação, né? Normalmente elas são é, molinhas, elas é, a gente não consegue fazer essa propriocepção de forma adequada, né? Então vai entendi. variar muito, mas tem criança que, ai, tá mordendo muito, a mãe tá insegura, então vamos transitar desse silicone para o metal devagar. Então não existe uma regra, a gente vai muito na necessidade específica daquela criança. Só Entendi. uma observação, que você tinha me perguntado lá se eu faço sempre com alimento, né? É sempre com É. função, mas às vezes a criança precisa que eu faça, que eu intercale uma colher cheia e uma colher vazia, para ela deglutir mais de uma Ah, vez, para ela fazer múltiplas deglutições. entendi. Então, se precisar que ela limpe essa cavidade oral, a gente intercala uma cheia e uma vazia, tá? Mas Tá, é um cada parêntese situação. também. Todo mundo engole saliva? Todo mundo engole saliva. Todo mundo Ou engole aquela saliva. criança que A gente baba horrores? Em algum momento ela está engolindo a saliva? É tanta saliva assim que ela consegue babar e engolir também? Então, na verdade, muitas vezes ela não consegue engolir da forma adequada, né? Como a gente faz toda hora, então ela não percebe que essa saliva está se acumulando, né? E aí ela não faz a quantidade de deglutições que ela deveria, mas ela Mas ela deglute. precisa perceber, porque assim, a gente não percebe, né? A gente deglute 2.000 vezes por dia no mínimo, mas assim, eu não me lembro de ter deglutido tanto. A não ser agora que eu estou prestando atenção bastante. Mas ela precisa aprender ou ela precisa perceber? Então, vai Ou ela depender. precisa ter mais continuidade dessa função, assim? Explica aí para nós. Então, é o que Menina, a eu tenho que gente ficar de olho no relógio porque passa rápido, são 9h15. Vai. falta quanto? Que eu ainda tenho uma coisa que eu quero muito falar. Falta Falta 15. Então quanto? explica esse e vai para tua coisa. Tá. Então, a questão da deglutição da saliva, muito, é como eu falei, a cavidade oral, ela tem uma temperatura, né, que ela é aquecida, e aí muitas vezes essa criança tá com a sensibilidade diferente da nossa. A gente Certo. faz isso sem perceber, entre aspas. A gente não está raciocinando em relação a isso, mas o nosso Isso. cérebro, né, a gente está tendo o disparo da deglutição ali várias vezes. Então, essa criança muitas vezes precisa ser trabalhada para que ela tenha uma melhor percepção dessa saliva que está sendo acumulada. Não é que ela produz muita saliva, ela deglute pouco. Entendi. A Entendi. gente tem a E aí, sensação, assim, às vezes, de que ela está produzindo muito, mas ela está deglutindo pouco. né? Porque tem gente que às vezes, por exemplo, a criança incomoda muito aquela baba da criança o tempo todo. Incomoda, eu acho que até a criança, né? Incomoda quem vê, fica fedido. A gente tem que comprar 1 milhão de babador, aí compra babador de tudo quanto é desenho para pôr na criança para ficar bonitinho, mas não tem jeito. É uma coisa que incomoda e a gente não quer, né? O meu filho, eu falo, engole essa baba, Paulo, o tempo todo, ele engole danado. E às vezes ele tá muito, às vezes ele tá pouco, também depende do alimento, depende do refluxo, depende se toma medicação. Eu sei que tem variável nisso daí, Uhum. né? Sim, Mas sim. assim, aí a gente vê que às vezes a mãe
aplica botox para diminuir, ou dá alguma medicação para diminuir. Isso faz parte de um processo terapêutico para você agradável, ou você prefere trabalhar essa criança, deixar ela perceber, trabalhar para ela melhorar essa quantidade, essa percepção da deglutição? Então, na verdade, esses recursos não impedem o meu trabalho. Certo. Então, muitas vezes ele é associado, né? Às vezes a gente tem uma celorreia tão exacerbada que a criança precisa, assim, de usar uma medicação, de aplicar um botox, para que ela tenha um conforto melhor. Porque também se ela não estiver confortável, eu não vou conseguir, né, fazer uma atividade intraoral com ela. Então a gente trabalha Entendi. isso de forma associada sem nenhum problema e já tem criança, eu tenho casos de crianças que foram reduzindo a quantidade da medicação até desmamar. Olha, que barato, que ótimo. Então isso Ela não impede, entendeu? conseguiu virar algo também automático para ela e ela dominar, né, essa função, digamos assim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. E em relação à gastro, né? Como é que você que trabalha com tanta criança com disfagia, como é que você associa isso daí no seu trabalho? A gastro é um assunto bastante polêmico, né? O Paulo mesmo teve indicação de gastro, eu não coloquei a gastro, eu não ia colocar a gastro, porque ele come, e ele come bem, ele não é desnutrido, apesar das físios acharem ele magrinho, né? Mas ele é uma criança bastante ativa, inclusive, também. Então, assim, eu particularmente optei por não colocar, mas eu vejo sim que existem crianças que têm essa necessidade de colocar e é uma luta para nós que somos pais, fazer um buraco na barriga do nosso filho, né, no estômago, e pôr uma gastro, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, como profissional mesmo, para aliviar o nosso coração, entende? Então, na verdade, a gastro como via alternativa de alimentação, a gente é o último caso, é o nosso último recurso, né? Eu não vou dizer não, eu não indico. Existem alguns casos que a gente faz a indicação sim, mas são casos que a gente percebe que realmente a criança está num momento já de sofrimento nutricional ali, né? Que já está num limite que a gente vê que não está conseguindo com aporte calórico, faz acompanhamento já com nutricionista, com nutrólogo, está fazendo todo o aporte calórico direitinho e não está conseguindo se manter, ou então não está conseguindo fazer o aporte da forma com que deveria. É vital. Então, eu não posso dizer, né, não, eu não vou indicar. Muitas vezes eu não só apoio a indicação do médico, como às vezes eu indico. Porém, a gente faz isso em último caso. Quando a gente já trabalhou muito, quando a gente já tentou todas as De possibilidades, tudo. de tudo. E E mesmo aí eu assim, também não essa consigo. gastro não vai impedir que você continue trabalhando. Ou a criança, por ela estar alimentada, ela diminui esse prazer de ter algo à boca ou de se alimentar. Que é o medo que todo mundo tem. Ah, eu vou pôr gastro, aí ele não vai mais comer pela boca. Para quê? Né? Porque assim, eu não iria, por exemplo, se eu tivesse uma gastro, ia ser até bom. Não iria, mas assim, como que é? Você continua trabalhando, normal. Aí a criança Então, vai chegar um momento que ela pode tirar essa gasto também, pode ser um transitório só na vida dela, né? sim, sim. Existem casos que são transitórios, né? Que a gente continua o trabalho da fono. O uso da gastro não impede nada no trabalho da fono, até porque a gente continua deglutindo saliva, independente de ter via alternativa ou não. E a gente precisa engolir muito bem essa saliva. Então, A se eu vida tenho uma toda, né? criança, a É. vida inteira. Se eu tenho uma criança que está broncoaspirando o alimento e a gente não está conseguindo controlar isso, eu vou optar por uma gastro sim, né? Vou continuar trabalhando com ela e vou trabalhar mais ainda para que a deglutição de saliva dela seja eficaz. Porque ela pode continuar broncoaspirando essa saliva. E aí vai acabar que o meu trabalho não vai resultar em nada. Então, eu faço sim, indico a gastro quando necessário e continuo com o meu trabalho para que ela degluta cada vez melhor essa saliva. Existem crianças que têm a possibilidade de fazer a via mista de alimentação, que é tanto a via alternativa pela gastro, como também pela via oral. Então, a Ela gente muitas suplementa vezes pela gastro, né? exatamente, faz alimentação via oral
e o complemento pela gastro. Ou às vezes ao contrário, é uma criança que tem muita dificuldade, mas ela gosta de comer. Então às vezes ela faz alimentação, né, integral, e aí depois a gente faz o complemento pela via oral. Prazeroso para ela. Entendi. Para Entendi. ela e para a Tá, eu tô família, vendo para que a tem mãe. bastante perguntas aqui, acho que não vai dar tempo de você responder todas, até porque você disse que tem algo importante para falar. Então, vamos agora para essa parte importante que você quer falar, e se sobrar um tempinho, eu vou olhar aqui algumas perguntas que eu estou vendo que elas são realmente interessantes, e aí eu faço elas para você tentar responder aqui, tá bom? Se não, a gente tenta marcar outra live para só responder perguntas, tá? Tá Pode bom, falar, pode Eva. ser. Então, na verdade, o que eu deixei aqui, porque como a gente está falando, né, da deglutição e da cognição, um dos Isso. aspectos que eu vejo que as mães têm muita dificuldade e que é extremamente importante para a estimulação cognitiva é o ambiente escolar. Que às vezes é assim. É esse aí Ai, ai. mesmo. A próxima vez eu vou botar uma máscara aqui em vez de botar aqui. Porque o ambiente escolar, ele nos dá também todo esse desenvolvimento cognitivo, né, que a gente precisa que essa criança tenha esse desenvolvimento. Lembra que a gente estava falando de Jean Piaget? A gente precisa que essa criança evolua para a gente evoluir todo o resto. Então, eu preciso que essa criança vá para a escola. Eu preciso que essa criança se aproprie não só do papel dela na família, na mesa, mas também do papel dela na sociedade. E quando ela vai para a escola, é o momento em que ela rompe as barreiras, né, da casa, da família, e ela faz as suas próprias conquistas. Ela adquire os seus próprios amigos, mesmo que seja, ai, a cuidadora adora ele, porque a gente, quanto família, a gente ama incondicional, né? E a partir É do momento que verdade. eu tenho uma cuidadora que gosta, que tem uma terapeuta que gosta, que tem um amigo da escola que gosta, é por conquista minha. Então, isso é cognitivo, né? Isso é importante para o desenvolvimento. Uma coisa que eu também gosto de falar muito para as mães é assim, às vezes a fono indica para essa criança um copo com canudo, porque ela tem que tomar no canudo para ela poder ter a segurança. E aí essa mãe, às vezes até por inocência, né? Ela vai lá e ela acha um copo do canudo lá, a criança tem 11 anos. E ela acha o copo com canudo lá do patati patatá e ela compra e manda para a escola. É, dure. Então, assim, a gente precisa prestar atenção no desenvolvimento dessa criança, né? Em quantos anos essa criança tem? Se os amigos dela estão atentos ao quê? Eles gostam dos Vingadores, então eu vou comprar um copo do Canudo, mas dos Vingadores, para que ele esteja apropriado com a faixa etária dele. Ele precisa Sim, acompanhar. importantíssimo, pelo amor de Deus, né? É, Exato. cada Às vezes a qual no mãe seu, na manda sua idade, né? inocentemente, ela É. compra uma mochila da Peppa. E aí ela manda para a escola com a criança com 11 anos. Não é porque ela está fazendo por mal, né? Ela não teve Não, essa visão. Então é sim. importante a gente pontuar que a criança precisa acompanhar a faixa etária dela. Eu sempre coloco para as mães, o seu filho, independente, né, das particularidades dele, ele é uma criança e ele precisa ser enxergado como uma criança da faixa etária dele. Exato. Porque senão a gente não vai conseguir estimular cognitivamente da forma com que deveria. Muitas vezes ele não vai conseguir chegar lá como as outras crianças, não, mas eu vou estimular. Eu vou estimular de acordo com a faixa etária dele, porque eu quero que ele fique no nível mais próximo possível, mesmo que adaptações sejam necessárias. Concordo em gênero e número e grau. Eu acho isso mega importante de se olhar por toda a família, acho primordial. Eu fico com uma raiva quando alguém olha para o Paulo como um bebê, né? E quer fazer coisas de bebê e fala com ele igual um bebê, porque ele é um pouquinho menor, ou porque ele não fala, né? Ou porque ele tem aquela carinha de quem está com sono. Né? Essa é uma pergunta também, sempre está com sono? Não, é muscular, né? Alguma coisa tá. Faz parte aqui dele, mas eu acho que a gente adequar tudo à faixa etária e à idade, assim, ao local que a criança está e a faixa etária dela é Isso é primordial mesmo. cognitivo. O tipo de brinquedo que se oferece, inclusive, né? Sim. É super importante. De O tipo de filme, e música assim, que estar escuta. atento a algumas questões, né? Porque às vezes, assim, que nem
A molecada, vai, de 11 anos, tá passando lá o filme dos Vingadores no cinema, tá todo mundo indo no cinema assistir, e aí você fala assim, ele chega em casa e tá passando lá um desenho animado, e ele tá querendo saber do filme que a molecada comentou na escola. Então tá muito Tá aí atento a isso. mais uma coisa, porque a comunicação tem que ser também algo trabalhado em conjunto com tudo isso, né? Para ele O poder tempo se todo. expressar e poder mostrar as escolhas e as vontades dele, né? Olha, falta 5 minutos, Evelyn. Então aqui eu vou pegar só algumas perguntinhas para ver se você consegue fazer rápido. Teve uma moça aqui, ó. Quando recebemos o diagnóstico de broncoaspiração através de vídeo, achei difícil aceitar, porque o exame é muito fora da realidade de casa. Gostaria de ouvir a opinião. Não entendi. Como que assim é muito fora da realidade de casa? Se ele broncoaspira e o exame mostrou, ele broncoaspira. Tem que ser trabalhado, concorda? O exame ele é bem Sim, sim. fidedigno, né? Um exame, não sei se todas as mães que os filhos têm disfagia ou não já fizeram. Eu já fiz o exame no Paulo, né? Para saber se ele broncoaspirava, né? Graças a Deus não. Mas se está lá mostrando, a criança corre risco, né? Se ela broncoaspira. É uma Sim. coisa Se para o se exame está pensar apontando bastante, né? isso, a gente tem que ficar muito atento, porque é muito mais fácil o exame não mostrar, porque naquele dia a criança não broncoaspirou, Não do é? que aparecer o resultado de broncoaspiração e a criança não ter nenhum risco. Então, a gente Na sempre pensa realidade, assim, assim, quando a dá criança negativo, ela pode broncoaspirar e não ter nenhum sintoma, nem tipo pneumonia, tosse, essas coisas, e de um determinado momento o negócio já está tão sério que quase não dá tempo de salvar. Isso pode acontecer? pode acontecer. A gente chama de aspiração silente, né? Uma aspiração que a criança muitas vezes não tem reflexo de tosse, de proteção, e ela vai ali microaspirando, é muito pouquinho todas as vezes, e aí quando a gente vê, né, essa criança já está aí com um quadro mais grave. Por isso que é tão importante, o vídeo de glutograma, na verdade, é padrão ouro, né? Ele é realmente o que a gente tem de mais fidedigno. Então, quando ele dá realmente É, que tem ali, até porque normalmente a gente é pedido para que a própria mãe oferte para a criança, nos utensílios que a criança levou. exatamente. Então, a gente É confia tranquilo de bastante no fazer. resultado. Eu achei muito legal fazer. Adorei fazer isso Não é com o Paulo. invasivo, é muito bom. Não, não, e é lindo, né, você ver o alimento. Eu acho aquela imagem A gente é espetacular. quando ama, né? É, acho tudo. E aí tem outro aqui perguntando assim, qual o limite terapêutico para pacientes gastromizados? Pode responder, você. Então, o limite terapêutico vai Não variar tem, né? muito. Não é porque ele é É, gastrostomizado que ele vai ter uma limitação terapêutica ali. Ele precisa estar deglutindo bem essa saliva, ele precisa estar bem nutrido, ele precisa ter uma avaliação global para a gente dizer que não, agora ele está de alta porque ele está bem. Né? Não tá. existe muito esse parâmetro. E você tem alguma dica para ajudar a criança a tomar de canudinho? Para a gente fechar com chave de ouro? Que fala você. Então, não dá para dar uma dica geral, Deia. Porque, assim, vai variar muito da fase do desenvolvimento dessa criança. A gente precisa entender que em que momento que ela tá, se ela tá pronta para esse momento da sucção, porque senão também ela não vai fazer controle, né, desse volume. Às vezes a gente vai ter a gente faz, né, algumas técnicas de pipetagem e tudo mais, mas se ela não estiver pronta para essa sucção, a gente pode ter uma broncoaspiração. Então, é com É a verdade. fono Também de tem o cada calibre criança do principalmente. canudo, tudo isso a gente tem que ver, né, para poder. Sim, tem que avaliar com a fono individual de cada criança se ela está pronta para esse momento. Tá joia. Então, Evelyn, eu vou encerrar, porque aí eu vou querer salvar essa live, né? E não vai dar tempo, eu acho, da gente fazer muita coisa. Falta 1 minuto e já está começando a apontar aqui para mim. Quero agradecer a presença de Muito todos. Eu sei obrigada. que é um assunto muito vasto, a gente ficaria acho que 2, 3 horas falando de disfagia, dando exemplo, respondendo Sim, perguntas. eu falaria horas. Mas quem sabe a gente marca outra hora. Vou encerrar porque vai acabar e aí eu não consigo salvar, Tá tá bom, bom? obrigada, Andréia. Obrigada por todo Obrigada a mundo que todos que participou aí. Eu participaram. vi alguns nominhos. Obrigada, foi ótimo. Beijo, Até gente. a Tchau, próxima. tchau. Beijo. Tchau, Andréia.